Ata número 1. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 1989, nas dependências do salão de baile denominado Clube da Saudade, cito a rua Papa João 23, número 135, em Cachoeirinha, reuniram-se em Assembleia Geral, segundo o edital, os funcionários públicos deste município, com a finalidade de ser fundado o Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha, SINCA, bem como aprovar seu respectivo estatuto. Nos anos 80 não existia, ao longo dos anos 80 não existia o SINCA, não existia sindicato. De alguma forma tinha algum tipo de organização dos trabalhadores municipais? Sim. No magistério nós tínhamos a APMC, chamada Associação dos Professores de Cachoeirinha, que tinha até uma atuação razoável, né, para a época, assim, combativa. Assim, quando eu ainda estava na prefeitura, eu ainda acompanhei alguns movimentos que o pessoal fez, né, na prefeitura. Mas ao longo ali, depois dessa data, as pessoas começaram meio a desistir, né, a diretoria começou a ficar esvaziada, mas de uma maneira ou outra ela existia ainda, né? Existia, algumas pessoas ali se reuniam, mas de uma maneira ainda bem deficiente, assim. Mas logo depois disso, só com a Constituinte de 88, é que a gente, né, adquiriu o direito de nos organizarmos em entidades sindicais. Mas antes desse período, antes de 88, além da PMC, dentro da própria prefeitura, né, tinha algumas pessoas, lideranças, né, que em horários informais, né, se reuniam e discutiam a sua situação, que era uma situação, né, bastante precária para a época, em nível da questão salarial, questão das condições de trabalho, tudo muito, muito ruim ainda, né, muito ruim, porque aquele próprio governo, na época do governo Medeiros, já assumiu, né, a prefeitura com muitas contas a pagar, né? Não só para fornecedores, enfim, mas também para o funcionalismo, né? Ele recebeu a prefeitura na época com 3 meses de salário atrasado, com fundo de garantia, 13º, férias, nem o fundo era depositado, a gente tinha, né? Tanto que foi a primeira ação que a gente entrou com a fundação do SINCA foi ir buscar na justiça esse direito, né, do fundo de garantia, que estamos até hoje, né, recebendo ainda o pessoal seletista, né, naquela época. A ocasião da fundação do sindicato, então, foi em 20 de junho de 1989. A partir da fundação do sindicato, né, já se tem uma sede. Como é que se busca a organização da categoria dos municipários? Assim que a Constituição, né, foi promulgada, nós já começamos, já tínhamos, né, grupos assim, de discussão, e a gente logo tentou agilizar, né, então, a fundação de um sindicato aqui dos municipários, até para unir as categorias, né, porque a PMC ela representava só os professores, né, e os funcionários estavam completamente, né, sem nenhuma organização, né, por menor que fosse. Na época, então, assim, eu comecei a passar nas escolas, né, falando da ideia de se criar o sindicato, e agreguei mais algumas colegas, né, na época, assim, a Sayonara, a professora Giovanni, que hoje não está mais no município, a Eva Fortes, a Giselda, Antônio Coelho, os nomes assim que eu lembro, mas, né, tiveram outros que começou a se aglutinar em torno dessa ideia, né? E na prefeitura também, né? Na prefeitura e na Câmara também começou a aparecer grupos de pessoas também interessadas em formar o SINCA, e aí a gente conseguiu, né, fazer uma reunião, né, um dia para tentar elaborar melhor a ideia e ver como a gente, né, faria todo esse encaminhamento.
E aí a gente decidiu nessa reunião chamar uma assembleia para fundar o sindicato, né? A gente chamou essa assembleia, uma assembleia unificada de todos os funcionários da prefeitura, e nós criamos o SINCA, né? No dia 20 de junho de 89, um ano após a promulgação da Constituição. Então, foi tão rápido, por quê? Porque já existia, né, núcleos de discussão, de debate. E tu comentava que após a fundação do sindicato, durante os anos 90, teve algumas circunstâncias importantes, né, como a criação da lei orgânica, a criação no plano de cargos, alguns direitos que foram constituídos aí ao longo dos anos 90. Como é que foi a participação do sindicato nessas discussões? Foi uma participação muito intensa. Nós nos doávamos diariamente para essa luta, para a construção de todo esse arcabouço legal que a partir da Constituição nos foi colocada, né, para criar. E essa doação diária muito difícil para nós, porque ninguém conhecia muito bem, né? Era uma situação nova, não só para nós aqui no município, mas para todo o Brasil. A gente estava saindo de um período de exceção, né, de ditadura, né, não se tinha direito nenhum, e passávamos agora, a Constituição passou a nos garantir vários direitos que deveriam ser regulamentados por legislações. E a luta pelo regime jurídico, né, foi também imediata. Nós fundamos o sindicato já entrando nessa discussão, tanto que em 90 já teve o primeiro concurso, né, pelo regime estatutário. E foi, né, foi uma discussão, uma elaboração bastante democrática na época, porque participaram ativamente da construção, né, dessa legislação, tanto os representantes do governo, na época, né, uma pessoa de secretária de administração, vereadores, né, o SINCA, o pessoal da Câmara de Vereadores também, e a gente discutiu toda a elaboração dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, coisa que hoje a gente, né, lamenta tanto, né, que nós deveríamos estar avançado nessa questão democrática. Hoje a gente vê um retrocesso, né, que a Câmara de Vereadores é um apêndice da Prefeitura, né? Mas, além do regime jurídico, a gente criou daí o plano de cargos e salários, e já veio também a discussão do plano de carreira do magistério. E, para a época, nós acreditamos assim, que fizemos uma legislação muito avançada, né? Muito avançada. Tanto que tem direitos, né, que até hoje a gente tenta até segurar, né, tentar não perdê-los, né? Porque a tentativa dos últimos governos de nos tirar esses direitos tem sido bastante grande, todo mundo tem acompanhado isso. E além disso, na época, tinha uma outra característica. Nós vivíamos um período altamente inflacionário. Então, o sindicato, nós tínhamos negociações salariais todo mês. Todo mês, por quê? Porque era 70%, 80% de inflação. E isso mantinha todo mundo sempre mobilizado. Porque imagina o que é hoje perder 80%, né, de um mês para o outro no salário. Né? Então, e a gente vivia nessa ciranda, e era assembleia todo mês, em mobilização, passando nos setores, e o pessoal participava muito, né, muito ativo. Então, pessoas assim que até bastante humildes, né, os funcionários, porque na época nós tínhamos muitos funcionários de serviços gerais, o pessoal das obras, a Secretaria de Serviços Urbanos, tinha muitos, né, muitos funcionários que eram da prefeitura. Hoje, ao contrário, né, a gente quase, a maior parte são terceirizados. Mas era o pessoal que participava e tinha um nível de consciência bastante alto, muito bom. Nessa construção também é importante citar o que tu comentava do debate sobre gestão democrática, né, que era um debate nacional, na verdade, né, que atravessou os anos 80 e 90. Em que período, mais ou menos, foi mais intensa essa discussão aqui no município? Bom, já com a
a elaboração da lei orgânica, a gente já começa a discutir e já conseguimos colocar, né, no capítulo da educação já a eleição de diretores, a gestão democrática. Só que necessitava de uma lei complementar, né, para regulamentar todo o processo. E foram, assim, não lembro quantas tentativas, né, de entrada com o projeto. A gente entrava com o projeto na Câmara e nós votávamos a Câmara de Vereadores, de professores, do pessoal, e sempre era votado contra. Né? Então, e a votação, os vereadores votavam contra? E a votação e a maioria dos votos eram contra. Né? Então, nós levamos um período bastante grande para ter essa conquista, né? Que hoje parece que as pessoas assim, né, não têm a dimensão, né, do quanto foi difícil para a gente chegar nele, né, com esse direito. Né? Eu vejo assim, né, a gente teve muitas conquistas. Acho que Cachoeirinha, apesar de, né, algumas coisas aí que a gente vem perdendo, Cachoeirinha ainda é, acho que um dos municípios onde temos, né, um arcabouço assim, jurídico, de direitos ainda mais avançado, né, no nosso estado, pelo menos. Mas que corre risco. Eu vejo que a gente está sempre, hoje, nós estamos mais empenhados em lutar para não perder, né, algumas conquistas. Tu vivenciaste aí todos esses 25 anos da história do sindicato, né? Então, acho que seria interessante deixar à vontade para tu opinar, né, desde a fundação do sindicato lá em 89 até hoje, o que tu visualiza em termos de avanços, de retrocessos, né, de conquistas. Quem adquirir outras conquistas, né? Porque os últimos governos, a gente tem visto, eles têm tentado de todas as maneiras, né, nos tirar, né, grande parte desses direitos que a gente conquistou, né, com muita luta. Né. A nossa categoria sempre foi uma categoria que eu achei muito aguerrida, muito participativa, e que agora, nos últimos tempos, eu tenho visto assim, que o pessoal acho que está meio, não sei se está desestimulado ou descrente, né, porque a gente também tem tido algumas derrotas, um governo lá muito autoritário, uma Câmara de Vereadores totalmente comprometida com esse governo, né? Então, mas eu vejo muito assim a descrença das pessoas muito como culpa até dos próprios partidos ditos, né, de esquerda, né, que nos últimos tempos tem decepcionado muitas pessoas. Né? Então a gente ouve na escola assim, eu dei uma vida, eu dei muito tempo, né, na luta, e agora eu estou vendo, né, essas pessoas que antes estavam junto com a gente e hoje estão lá do outro lado tentando nos dar uma rasteira, né, contribuindo com esses governos para nos tirar direitos tão caros para a gente. Não, depois eu viesse a integrar o sindicato em 96. Isso, no final de 96. Mas como é que era, de 90 a 96, assim, diálogo com o executivo municipal, como é que era a relação que se tinha? Nessa época nós tínhamos, assim, acho que a gente teve algumas coisas, talvez não consiga precisar bem, assim, né, porque faz tempo, mas eu me lembro que nós tivemos um tempo, assim, do governo, quando eu entrei, né, no governo Gilson Nunes, né, então era o PMDB, depois teve uma continuidade também com Maurício Medeiros, que também era, peguei também o governo, isso no início dos anos 90. Do Gilson teve os escândalos dos açudes. Isso, quando eu entrei, assim, digamos que eu comecei a atuar mesmo, né, assim, politicamente, assim, né, criando essa consciência, né, tinha isso bem forte, né, no início dos anos 90 aqui em Cachoeirinha, a gente se falava muito, assim, nisso, e a gente participava, né, então, dos debates, assim, nas assembleias, enfim, tentando resgatar o movimento, assim, fortalecer o movimento dos professores, dos funcionários. Claro que eu participava mais entre os professores na época, eu estava entrando,
Então vinha todo um desgaste assim também desse governo do MDB, Justo. né, que tinha esses escândalos. A questão aí do dos nepotismo açudes, também. do nepotismo. Depois a gente teve também um retorno, porque eu então peguei esse segundo governo também, enquanto professora, funcionária, né, no município, do gaiteiro, o famoso gaiteiro, Francisco Medeiros. Francisco Medeiros, Isso. E ele também era uma figura assim bem muito popular, então tinha a prefeitura tinha assim toda uma questão de muito corporativismo, assim, muito, né? Chegando a um coronelismo, né? Sim, um coronelismo, eu ousaria afirmar, de chegando a um coronelismo mesmo, né? Eu até lembro que a gente tinha um Rock na Calçada, e o pessoal que articulava isso ia pedir material para ele, dava uma chave e se faltar alguma coisa depois vou pegar um por um. Era muito assim, de boca, era o filme do Lodge, né? Tudo muito assim, E, né, tu toma lá da casa, faz tal coisa, tu vai receber, né, tal benefício e sempre assim muito essa questão, né, dos favores, né, dos favores, lembrando aquela velha política assim do coronelismo, e a gente ficava, né, pensando, eu nessa época também estava me formando, né, em história, então também trazia muito assim aquele gás, né, aquela vontade de, né, enfim, de acelerar os movimentos, de a gente conseguir as mudanças através da participação, através, né, da união e da força. Até depois também no sindicato, nessa época, a gente vai fazer o nosso periódico, né, União, Força, e Luta. Mas aí é quando eu já entro assim, né, para a chapa e tal, e concluo na primeira direção do SINCA, que é em 96, porque daí de 90 e 91 até esse período, aí foi eu estava enquanto categoria, assim, participando, né? Sim, construindo na base. Construindo, e me lembro muito dessa efervescência política, assim, né? Sim. Na época. Então, né, havia a questão também dos partidos de esquerda se movimentando em Cachoeirinha, né? Havia muita expectativa naquele ambiente pós-abertura, assim, né? Muita expectativa com as esquerdas combativas, né? Muita expectativa, ao mesmo tempo que, né, também vinha todo um questionamento do que havia sido o socialismo, né, lá do modelo soviético. Uma luta dialética interna. Muito grande, porque tinha tido questão, né, 89, a queda do muro. Tinha uma admiração muito grande, assim, né, e aí, claro, também particularmente pela Revolução Cubana. Verdade. Então a gente, né, isso... Referente americano, nossa. Era um referencial bem forte, então. E aí, em 96, a partir de 96, eu comecei mesmo a estar mais dentro do mundo sindical. Participei da primeira chapa, da primeira composição. A gestão no Silo, já então? Entrei junto com a gestão do Valdeci no Silo. Né? E aí depois, quando eu entrei, a gente chamou um mandato, era um mandato tampão, né? Porque completava o mandato de um presidente anterior que saiu antes, né, de terminar o seu mandato. E aí a gente completamos esse mandato, e aí no mandato seguinte eu permaneci, então, né, até 2000 permaneci. E aí foi, assim, uma época ímpar. Ímpar, nesse inteirinho aí que a gente produziu as charges, né, em parceria, né? O pessoal ligava, era muita charge. Bastante charge, né? Eu me tornei o caricaturista especializado em Valdeci Mucilo. Né? Chegou uma época que eu não precisava nem de referência de foto, porque estava internalizado já a imagem do Mucilo, e o pessoal ligava, dava uma ideia e eu desenvolvia em cima, assim, né? E às vezes, assim, comentando a ideia da charge, a gente começava a rir do telefone, ela de lado de cá e do lado de lá, né? Porque imaginando como é que seria, assim, né? Eu me lembro, não sei se tu lembra, que essa efervescência cultural, assim, né, na época que eu passei aqui pelo sindicato, isso foi muito forte também. A gente fazia, assim, tentava entrelaçar, né, o movimento, assim, né, as questões pontuais, né, do municipário, do professor, as questões da conjuntura nacional, estadual, da conjuntura política, do movimento mundial mesmo que estava decorrendo. Então a gente tinha toda uma questão, assim, do próprio capitalismo, assim, enquanto sistema está se reformulando, se recriando.
e nessa recriação se utilizando do movimento dos trabalhadores. Eu fiz uma charge na época, ó, falando do neoliberalismo, que era anal-liberal, estava chegando aqui em Terras Tupiniquins, e o Fernando Henrique da FHC dizendo, olha o liberalismo aí, gente. Era bem isso, assim, né? A gente aqui de novo como colônia, né? Então sendo colonizado por uma visão, né, que se recriou né, naquele período para continuar dominando a classe trabalhadora, impedindo o ascenso, né, dos movimentos. Então a gente teve assim, a parceria com o MST, que foi bem intensa. Na época a gente teve parceria com outros sindicatos, né, com os movimentos sindicais, com o movimento anarquista, a gente trazia também, né, sempre era convidado para as atividades. Vinham sempre, né, e uma questão que foi assim, que nos tomou muita energia mesmo, na época, eu acho que tu lembra, era a questão do atraso dos salários. Sim, né? sim. Foi Meu pai era municipário. Porque quando nós... né, olha, né, contraditoriamente, né, nós que não queríamos ter uma prática assistencialista, né, corporativista, nós nos víamos entregando cestas básicas. E que a gente teve que fazer por necessidade, né, solidariedade de classe mesmo. A gente teve que fazer entregas de cestas básicas porque os funcionários, a gente ficou, e aí eram professores e funcionários, até 4 meses e meio, sem receber o salário. Tu imagina, eu na época pagava aluguel, eu fui para casa da minha mãe um tempo, porque a gente não, aluguel não esperava, assim como eu, outros funcionários, porque a gente não recebia o salário do mês, eu tinha que pagar as contas. Então, assim, foi uma época marcada muito, né, por essa questão, assim, bem pontual do atraso dos salários. O atraso não era só referente ao ordenado, né, a base, mas, assim, aqui eu tô com uma charge que eu tinha feito para ela, que tu pediste, que era das parcelas do 13º, que atrasavam, e o dinheiro do FUMAP, né, que não era depositado. Muita coisa. FUMAP, Esse foi um rombo grande. Não depositava a parte que deveria, né, depositar, a parte patronal, e aí o sindicato entrou, né, nós entramos com mandato de segurança e depois com outra ação que foi decorrente disso, e essa ação ela ficou tramitando, assim. E também dentro dessa conjuntura a gente criamos a Sala Chico Mendes. Uau. Né? Que daí também nessa visão de trazer esse contexto político, histórico, né, que envolve a luta da classe trabalhadora como um todo. Então, Chico Mendes era também uma referência para nós, porque foi um grande líder, né, do movimento sindical, com toda uma história assim, né, de luta, né, pelos direitos da classe trabalhadora, né, dos seringueiros, mas não só nisso, assim, ele não era nada corporativista. Já trazia o debate porque ele já trazia o debate da sustentabilidade, né, da questão da preservação das matas, que o sustento do seringueiro ele advém desse respeito, dessa união com a mata, né, e para haver isso tem que haver a consciência ecológica, tem que haver, quer dizer, o amor pela vida, né, de fazer esse resgate, esse trabalho, né, de trazer essa memória, né, e de colocar isso, né, tornar pública essa memória através, né, desse vídeo, enfim, e comemorar esse aniversário, né, porque são 25 anos, né, então é uma longa trajetória, né, e eu acho que resgatar isso, assim, é mostrar, pelo menos, né, tentar mostrar para as pessoas que estão chegando agora, ou que vêm somar na luta, mas que realmente, às vezes,
tem uma ideia assim de que, bom, as coisas já nasceram assim, né? E é muito longe disso, né? Muito longe disso, porque quando... Fruto de muita luta. Muita dedicação, assim, né? De tempo das pessoas, tempo da sua vida pessoal, tempo, né? Do seu lazer, enfim, se fazia muito a luta naquela época, quando se iniciou, e aí antes, né? Mesmo de eu estar na gestão, a luta se fazia fora do horário de trabalho, né? Olga, tu ingressa no município em 1990 como professora. Foi o primeiro concurso de Cachoeirinha. O primeiro concurso de Cachoeirinha? O primeiro concurso de Cachoeirinha. Eu fiz estágio em 1989. Em 1990 nós temos aqui o concurso público de Cachoeirinha, de Gravataí do Estado, tudo durante aquele período de férias. Certo. Já assumimos em 1990. O sindicato tinha um ano de existência no momento que tu entra. Isso. Não chegaste a participar da fundação do sindicato, mas acompanhaste a vida do sindicato nessa década de 90. Como membro da categoria, quando é que tu acaba ingressando no sindicato? Só lembro minha filiação. Não lembro o ano que eu ingressei no sindicato, mas foi logo em seguida. Eu lembro que foi logo em seguida, durante a década de 90, assim, o que eu lembro da estrutura do sindicato da grande dificuldade dos militantes, assim, de chegarem até a categoria. É uma outra realidade, né? Transporte, telefone, internet, nem pensar. Então era corpo a corpo mesmo, né? Então um panfletinho. Então eu lembro que nós tínhamos algumas assembleias na Parada 52 ali no Rancho da Saudade, me lembro da Iramara, da Ira Salles, assim, militando bastante naquele período. A sede alugada ali na 48. Então, assim, acho que o pessoal fazia o que dava para fazer, né? Eram feitas assembleias, a forma de participação da categoria tinha significado, principalmente nas assembleias. E era bastante gente, assim, lotadas. Onde é que aconteciam as assembleias do chamado sindicato? Clube da Saudade, ali na Parada 52, na Papa João 23, ali. Lembro de algumas participações minhas neste local. A tua trajetória ao longo dos anos 90 é principalmente como membro da categoria sindicalizada, participante das assembleias. Bom, a partir de que momento tem algum grau de participação enquanto representante sindical? Quando eu participo como suplente de uma chapa no final da década de 90, onde a Renata era presidente, e tínhamos ali a Norma, a Sônia, a Tânia Coelho, e as gurias chamaram para compor a suplência dessa chapa, assim, precisavam, né, de composição. E eventualmente eu vinha para as reuniões internas, quando tinha algum assunto mais importante para ser discutido, né? E, enfim, eu lembro que nós escolhemos Compromisso com a Luta, assim, o nome da chapa, porque sabíamos que a luta não ia ser fácil, porque nós estávamos num momento crucial, assim, né? Onde a questão da luta popular, né, da luta sindical, ela ficar isenta da questão partidária naquele momento, né? Onde a grande maioria de nós vínhamos de uma trajetória de luta partidária à esquerda, e que naquele momento assumíamos então um espaço de organização popular, e que sabíamos que tínhamos que colocar aquela luta acima das questões partidárias individuais de cada um do grupo. Então nós fazíamos debates bastante grandes, longos internamente, fizemos formação com essa equipe e pensamos estratégias assim, de trabalho. Tudo foi muito novo, né? Foi então a mudança na gestão pública, a mudança da diretoria do sindicato e uma categoria que começou a gostar da mudança em todos os sentidos e ter expectativas com essas mudanças. E é nesse momento que é implementado o sistema de delegados sindicais? Em 2002. Né? O primeiro ano foi o ano que nós nos preparamos para todas essas questões aí. Finalzinho de 2001, nós colocamos em assembleia todo as nossas propostas. Então fizemos o congresso, que nunca tinha sido feito o congresso do SINC, e durante a gestão nós fizemos 2 congressos, e a eleição de delegados sindicais. Então a
organização, a eleição, organização e participação dos delegados sindicais vai ser fundamental nessa articulação política nesse momento. Cada setor contar com um representante, com uma liderança, era também algo novo e levava a voz dos debates, das discussões que aconteciam, né, que nós fazíamos reuniões já mensais, começamos com reuniões mensais e formação política para esses delegados sindicais. Então, foi uma atividade que mobilizou bastante e o número de filiados dobrou. Portanto, o orçamento do sindicato também mudou para que a gente conseguisse investir mais nas próprias mobilizações, né? E comprar a sede própria, comprar a Kombi, enfim. Então, não foi só a questão da luta política, foi a questão da estrutura também. E isso, assim, a categoria se sentindo parte de todo esse movimento. Porque além dos delegados, tinha as comissões. Então, tinha a comissão de discussão do plano de carreira do magistério, tinha a discussão do regimento jurídico, e várias comissões que formavam diversos assuntos. Então, todos os dias era dia de discutir alguma coisa. Em termos de mobilizações e lutas, o que tu tem na memória, assim, tanto dos anos 90 quanto do início dos anos 2000, que foram aquelas lutas mais significativas, né, em termos de conquistas, em termos de mobilização da categoria? Da década de 90, as assembleias. Talvez eu possa estar, aqui em memória possa estar não me ajudando muito. Mas início do finalzinho da década de 90, início do ano 2000, a participação era nas mobilizações ferrenhas de rua, assim, na gestão Valdecino Cilo, pela questão do atraso de pagamento, né? Então, nós íamos para a rua direto. E a represália de quem participava dos movimentos era intensa, era grande. Então, nós pegamos um pouco de resquício disso também. Assim, o pessoal ainda ter medo de participar, medo de ir para a assembleia, medo de cortar ponto, porque estava em estágio probatório. Foi uma herança, assim, deixada, porque a perseguição realmente acontecia naquele período. Eu me lembro a prefeitura era na 48, aquele prédio alugado aqui. Teve uma das vezes assim que o pessoal da gestão do sindicato queimou o boneco lá, que era em volta de Ciro e tal. Mas aí tinha gente fotografando escondido, tinha todas essas questões assim, meio de perseguição mesmo com quem estava participando. Depois olhavam as fotos, fulano estava, não estava. A eleição de diretores ela ocorre antes, né, do ano 2000. Então acredito que pela gestão da Esther por aqui. Depois a Esther contribui, acho que um pouco com isso também, por dentro da Secretaria Municipal de Educação, com essa questão da gestão pública, dos conselhos escolares. Certo. Bom, pegando essa trajetória que tu tens no sindicato aí da década de 90, nos anos 2000, e hoje o sindicato com 25 anos de história, quer deixar algum recado, alguma mensagem, né, fazer alguma consideração para essa categoria que está tomando contato agora com essa história do sindicato, ou para quem está resgatando a memória e sempre fez parte das lutas também? Acho que as duas coisas, né, Guilherme? Primeiro, assim, de lamentar, de ser a única pessoa cedida para o sindicato. Né? Eu conversava contigo antes de que nós estávamos em 6 pessoas cedidas da diretoria na época. Nós conseguimos essa negociação na época com o poder público. Isso faz uma grande diferença, porque a visitar os setores, fazer parte das comissões municipais, dos conselhos municipais, a demanda é muito grande. E fazer a luta com outros movimentos populares, fazer a luta com os movimentos sociais como um todo. Então, quando nós fazíamos as mobilizações no período ali de 2001, 2004, eu acredito que depois disso também seguiu-se, né? Os parceiros de outros movimentos estavam conosco, né? Eu lembro que tu chegaste a participar também de alguns movimentos junto, então nós levávamos para o sindicato na campanha contra a álcool em 2002, se eu não me engano. Isso, nós fazíamos as reuniões aqui com o Paulo Becker, MTD, enfim. Então essa composição de outros sindicatos da região metropolitana, de outros movimentos populares, né? De nós apoiarmos e eles nos apoiar, se deu grande parte, porque tu tem pessoas que conseguem estar junto fazendo essa articulação, porque realmente precisa da ação dos delegados sindicais, mas precisa do pessoal que está dispensado entre aspas, cedido, né,
para fazer esse trabalho sindical, esse trabalho de militância e de formação, que é importante. No sentido de negociação com o poder público, é um retrocesso imenso. Imenso. Na época nós tínhamos o atual prefeito como assessor do prefeito da época. Então eu me lembro de, por vezes, nós chegando lá 4 horas da manhã para pegar aquela agenda onde o rei atendia os súditos. E era esse prefeito era o assessor e por diversos momentos contribuía com a articulação dessas reuniões. E a gente não compreende o que leva uma mudança de postura tão radical a ponto de entender que uma organização grandiosa e respeitada como o Sindicato dos Municipais de Cachoeirinha não tem o apoio, não é nem o apoio, né? Não cumpriu o dever na legislação de que é ceder mais pessoas para trabalhar aqui. E isso é realmente de lamentar, muito. Acho que a categoria aumentou bastante de lá para cá, mas os tempos também vão mudando com muitas coisas que vêm nova por aí, né? A própria tecnologia e a mudança de comportamento social, ela já não se configura da mesma forma. Né? A questão de 2002, que foi implementada a eleição dos delegados sindicais por setores. Aí se expandiu muito mais a participação da categoria, porque deixou de ser um grupo da diretoria e do conselho fiscal nas discussões do SINCA e se ampliou para ter delegados de todos os setores e com isso também de todas as funções, né? Mas lá em 2002 já se pensava que tinha que ser por local de trabalho. Por local de trabalho. Não era por ramo? Não, por local de trabalho e por turno. Né? O que também fazia com que o magistério conseguisse também a participação. Então, com isso, conseguiu abrir esse leque do SINCA nas decisões e aí muito mais pessoas planejaram as ações do SINCA e também tinham as funções da execução dessas ações que eram decididas. Então, foi um diferencial que marcou a atuação do SINCA. Deixou de ser aquele grupo que fazia a luta, mas tinha muito mais dificuldade de alcançar os setores e expandindo para os delegados. Sim. E se avalia que de 2002 até agora isso teve reflexo nas lutas, nas conquistas? Com certeza, porque se ampliou cada vez mais esse grupo, se garantiu essa presença, as reuniões mensais e extraordinárias também, e a partir das demandas que vinham da categoria começou a se criar comissões. Né? Então, o grupo da órbita do SINCA ficou muito maior, porque além dos delegados sindicais, tinha os representantes das comissões que tinham também a mesma função, na organização, na luta e na ação sindical. E que conquistas a gente teve de 2002 para cá com esse sindicato mais atuante, mais democrático? Com certeza a gente teve muitas conquistas, mas seria difícil de listar todas elas agora, mas é preciso a gente ver algumas assim. Primeiro destacar, nenhuma foi conseguida, foi dada de presente. Nenhuma delas a gente conquistou com a categoria do setor. Todas elas foram conquistadas quando a gente se organizou, se mobilizou e foi para a rua. É uma marca que se tem muitos dias em frente à prefeitura, noites, chuva, frio, e nós na frente da prefeitura, né, a categoria junto para essas conquistas. Importante destacar o plano de carreira dos servidores, principalmente na questão da promoção por merecimento, né, que conseguiram um avanço de 5% para 9%, né, que hoje é um diferencial e que o SINCA garante isso com as formações que dá. O SINCA, além de dar o conhecimento, a formação sindical para o servidor, ele ainda ajuda financeiramente, porque ele garante que o servidor, a cada 3 anos, possa alcançar esse adicional com as formações que são oferecidas de março a dezembro pelo SINCA. Então, é um fluxo de formação suficiente para aqueles que têm uma carga horária menor poderem dar conta disso, né? Importante. As alterações do regime jurídico, que trouxeram ali benefícios para o servidor, o plano de carreira das EMEIs, que era necessário, né? Foi fruto de luta e organização muito intensa desse segmento, dessa categoria, e que conquistou um plano de carreira que hoje muitas cidades do Rio Grande do Sul e até do Brasil não conhecem, não tem um
plano de carreira e que buscam no SINCA essa referência de como se deu esse plano de carreira. O adicional das séries iniciais também, que antigamente era dado só a primeira série, a antiga primeira série do ensino fundamental, e depois se estendeu às séries iniciais, né? Conseguiu atingir um maior grupo aí do magistério. A questão do abono também para o nível 1, né? Foi um diferencial ainda com um salário muito abaixo do que deveria ganhar o nosso nível 1, mas foi pelo menos uma recuperação de um valor que eles estavam aqui em Cachoeirinha com esse valor abaixo. Teria muitas outras questões para a gente estar colocando, porque foram anos de muita luta e muita organização da categoria que conseguiram esses direitos. Mas é importante a gente frisar que foi tudo na luta, tudo na mobilização. Certo, e nunca sozinho, isolado. Agora, quando é que o sindicato ele passa, tem um marco na história do sindicato que eu acho que é a desfiliação da CUT. Sim, 2006. Como é que isso foi dentro da categoria, essa discussão dentro do sindicato? Isso. Porque a gente tem lá, a partir de 2003 assume, né, as eleições pelo Partido dos Trabalhadores do Lula, e aí tem uma posição da CUT, da Central dos Trabalhadores, que é não fazer mobilizações, né, inclusive teve a reforma da Previdência e a Central Sindical não mobilizou. Isso refletiu no movimento sindical, e como é que foi essa discussão dentro do SINCA, quando é que passa a ter essa desfiliação? Aqui na categoria teve uma questão bem específica. Assim, nós estávamos num momento de negociação e de discussão, o governo não aceitando a negociação, não como agora, porque agora é muito mais autoritário ainda do que já se teve, né? Mas um momento de tensão, como nós tivemos com todos os governos, e que se enfrentou todos eles. Nós tivemos um momento de tensão onde o diálogo estava sendo interrompido por parte do governo na negociação, e nós, filiados a uma central sindical, pedimos a interferência da central, né? Para que ela nos ajudasse a abrir esse diálogo, para ter essa conversa conosco. Marcamos um horário em Porto Alegre para poder fazer essa conversa, e os dirigentes da CUT na época marcaram um horário só com o prefeito, que era do Partido dos Trabalhadores, né? E não marcando conosco. E quando nós chamamos ele para uma negociação, para participar da mesa de negociação, eles se reuniram antes com o prefeito também. E isso nos deixou claro que lado estava a Central dos Trabalhadores, né? Se naquele momento, e até foi um momento assim que muitos sindicatos recém estavam se filiando à CUT, né? E o SINCA foi um dos primeiros a se desfiliar da CUT. Foi meio na contramão daquilo que estava ainda alguns sindicatos se filiando. Mas nós já tínhamos claro, até por debates que eles vinham fazer sobre a mudança dos sindicatos, na reforma sindical, como é que ia se dar, ficava muito clara a posição da CUT em defesa do governo, né, em defesa do patrão e não mais dos trabalhadores. Ficou muito claro para nós especificamente, então não se teve dúvida. Foi muito mais do que as questões maiores que estavam acontecendo naquele momento. Foi uma questão específica daqui. Nós tivemos claro como é que eles estavam se posicionando. Com isso, os delegados fizeram debate, a categoria fez debate, fizemos uma assembleia, aonde se optou por não se filiar à CUT, se desfiliar da CUT, mas também não se filiar a outra central, porque nós não queríamos trocar os 6 por meia dúzia. Né? A ideia era, não vamos nos filiar, não há uma necessidade de filiação, se nós não temos uma certeza de ter uma outra entidade, né? Uma outra organização de luta que venha de acordo com aquilo que a gente defendia. E dentro disso a pergunta é feita até hoje para nós muitas vezes, bom, teve a desfiliação da CUT e agora então não se tem vinculação mais com as outras lutas do movimento sindical, se faz a opção de não estar afiliado a nenhuma central, o sindicato está isolado, né? Como é que foi feita essa discussão lá atrás? E até para responder àqueles que quando colocam isso para nós hoje, de que o fato de não estar vinculado à central é como se fosse isolamento. Não, na verdade é o contrário. No momento que a gente se desfiliou da CUT, também houve um movimento do SINCA com as outras organizações de luta que também tinham os mesmos princípios, né? Que a partir de 2004 nós mudamos o estatuto, entrou os princípios da ação direta, a democracia de base, a independência de governo, de patrão, né?
O que nós, a solidariedade, né, entre todas essas entidades, a solidariedade de classe, onde um trabalhador estivesse sendo oprimido, nós também estaríamos envolvidos, nós nos juntamos com as outras organizações, e como até hoje é a linha do SINCA, né, está junto com outras organizações que também estão na mesma linha, na mesma direção. Aqueles que estavam na defesa de governo, de patrão, mascarando a realidade do que acontecia, com esse a gente não estava. A partir daí também se deu a nossa aproximação com a Intersindical, que não é uma central sindical, é uma ferramenta de luta dos trabalhadores e que está em todo o Brasil com essa mesma linha, onde nós temos esse apoio, né? Onde a categoria tem isso, acho, bem visível em todas as nossas manifestações. Nunca nós estamos sozinhos, tem outros sindicatos, tem outras organizações, tem, né, a Intersindical junto dando esse apoio, porque não é necessário ter uma instituição que ganhe dinheiro do governo para dizer que ela é a que vale para fazer a luta, né? Nós temos essa independência, mas também não estamos sozinhos, estamos com os que apoiam. Dos últimos anos para cá, pegar principalmente ali a partir de 2009, né, a gente passa a vivenciar uma situação nova dentro do município na relação entre o sindicato, né, a categoria que faz a luta pelos seus direitos junto com o sindicato e a relação com o governo. Né. Em 2009 a gente passa a vivenciar uma situação que é inédita, eu acho que talvez dentro da cidade, que é o fato do governo tomar uma decisão de suspender negociações, né, e de desconsiderar a entidade representativa dos trabalhadores, ferindo até mesmo a lei orgânica. Né. Desconsiderou muito mais, considerou até com aquilo que se comprometeu, né? Porque nós tínhamos documento assinado, que teria diálogo, que teria avanço, que teria isso, teria aquilo, e nada daquilo foi aliás, até efetuado. Essa né? postura do sindicato de ser independente de fato, né? De colocar, de não esperar dos candidatos a prefeito da cidade promessas em relação à cidade e em relação aos trabalhadores, né? O próprio sindicato já tomou a iniciativa de saber, bom, a nossa pauta é essa e aí, como é que vocês vão lidar com essa situação? Bom, isso foi feito em 2008, foi feita uma promessa também do governo em relação àquelas reivindicações, só que em 2009 e 2010 a gente vive um período novo que é de não negociação. Né? Um período muito difícil e principalmente não só em relação ao governo, como em relação aos partidos todos. Né? Porque até quem tinha oposição queria de certa forma ter um controle do SINCA, né? Queria de certa forma ter o SINCA muito mais do que um aliado, né? Como assim, se estamos se opondo ao governo, somos iguais, e não somos iguais, né? Então nós tivemos um enfrentamento com todos os partidos, porque a Câmara achava que tinha que ter uma ação sobre nós e que nós tínhamos que ter ser aliados ali com eles em algumas questões, e nós nunca deixamos de defender a nossa independência de classe, de não ter essa mistura. E um governo autoritário que nós não conseguimos avançar em algum período e só fizemos a resistência. Era ataque em cima de ataque. E como no estado do Brasil inteiro, né, a gente via um certo recuo, não só por parte da central sindical, que era majoritária, a CUT, mas por parte de sindicatos que acabaram, né, se colocando lado a lado junto com o governo e traindo muitas vezes os trabalhadores. Aqui a gente manteve uma postura de independência e de resistência. Só que o lado de lá sempre jogou, né, de que o problema era nosso, enquanto trabalhadores, enquanto categoria, enquanto sindicato, de que nós não queríamos ceder, né? Só que na verdade ceder significaria abrir mão de reivindicações e vender os direitos dos trabalhadores. Então sempre se tentou colocar a responsabilidade como se o sindicato fosse culpado dessa postura. E eu acho que durante 2009 e 2010 foi bem difícil lidar e enfrentar essa situação, mas acho que em função de ser um sindicato de base, né, que tem o trabalhador, né, com uma cultura de participação bem enraizada, acho que a partir de 2011 se começa a mudar isso, se consegue virar a mesa. Tá? Em 2011 a gente teve ali uma greve dos motoristas por total iniciativa da base da categoria, que o sindicato sempre teve junto solidário. Né? E essa greve consegue conquistas para esse segmento, consegue reverter uma situação do governo não negociar,
né? Quer dizer, a força da mobilização dos trabalhadores consegue impor as condições e fortalecer, né, a posição do sindicato na mesa de negociação, e não o contrário. E a partir daí tem uma paralisação também, onde a categoria consegue avançar na pauta econômica, consegue também que muitos municípios e lugares ainda não têm uma ampliação da licença maternidade, né, que passa a ser de 6 meses. Importante, né? É uma conquista que também não foi fácil, né? Porque o que aconteceu a partir quando o governo começou com essa atuação? Antigamente, nós tínhamos as nossas pautas de reivindicações discutidas em maio. Até o final do mês de maio, nós já tínhamos toda a pauta definida, negociada, né? Mesmo com paralisação, mesmo com a luta, como eu disse, não foi nada negociado de conversinha, sempre foi na luta. Mas tínhamos isso. A partir deste governo, a pauta sempre ficava em aberta, não era decidido nada, né? E essa jogada, e que até hoje o governo usa, que o sindicato, né, colocando como se fosse só algumas pessoas, que é radical, e não percebendo que as ações que o sindicato tem, quanto direção, são todas decididas pela categoria. Então, quando se leva uma pauta e quando se leva uma posição, essa posição já saiu da categoria. Por isso que sempre, quem negociou, sempre se manteve firme de também não fazer nenhuma negociação ali e de não aceitar nada ali. Sempre ser pautado por uma assembleia que faz essa decisão. Mas o governo, para poder mascarar o seu autoritarismo, porque nós lembramos bem, já abriram a porta e nos mandaram embora, né, dizendo que ali a pessoa, o prefeito que mandava, o Vicente Pires, né, não tem porque não dizer, o prefeito de hoje ainda, e nos mandar embora, de secretários também, de ter a mesma atitude com a categoria. E achar que, por nós não cedermos e mantermos aquilo que a categoria decidiu, somos radicais. Por nós não aceitar, às vezes, o que o governo está oferecendo, e a gente sabendo que é possível oferecer mais. Então, se hoje abriu também saímos da resistência e já começamos no avanço, porque a categoria também amadureceu na questão da mobilização, né? De não ficar esperando, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar que se o governo não fizer tal ação. No início teve um certo receio da ação do governo, depois nós começamos a enfrentar de qualquer maneira. Até mesmo porque de 2011 para cá, boa parte das mobilizações elas vieram por iniciativa da categoria, pela disposição da categoria estar se mobilizando. Foi assim com a greve dos motoristas, né, refletiu também nessa paralisação que trouxe essas conquistas mais recentes. E no ano passado, 2013, que foi um ano onde o Brasil inteiro se mobilizou e fez luta, né, principalmente na pauta do transporte, eu acho que a gente deixou registrado também no marco da história do sindicato uma luta que na verdade não foi só um mês. Sim. De julho, por exemplo, foram 5 mobilizações em um mês, né? Enquanto o Brasil inteiro estava lutando aqui, a categoria estava se mobilizando e lutando por uma pauta que não era uma pauta econômica, não era por salário, sim, era para defender a Previdência, né? E aí a gente iniciou aquele mês de julho com paralisação, depois teve a greve geral, depois teve uma ocupação na Câmara dos Vereadores, uma greve de fome que durou de segunda até sexta em revezamento, e nessa terceira modalidade de mobilização, o governo acabou cedendo e teve que negociar, se forçou a negociar, né? E eu acho que foi importante essa iniciativa da base da categoria se manter mobilizada, né? E foi importante o que estava acontecendo no país, que serviu de exemplo também de que é possível, né, se organizando, lutando pelos seus direitos, é possível reverter o autoritarismo, é possível virar a mesa, mudar o rumo dos fatos. E desde então a categoria tem se mantido numa relação de confiança e de firmeza para lutar pelos seus direitos. Eu me chamo Cláudio Pinto Dutra, sou funcionário público desde 1992, 22 anos, porém. Esses 25 anos de sindicato, vão dizer que 3 anos eu não participei, mas de 92 para cá eu tenho trazido a contribuição física para dentro do sindicato e para a categoria. Conseguimos muitas coisas e tivemos êxitos enormes com relação às lutas desse período, desses 25 anos do sindicato.
Eu desejo a todos um abraço e que fique aqui registrado a luta é de direito dos funcionários e por isso nós devemos sim continuar unidos para que possamos conquistar cada vez mais e mais. Um abraço a todos e tudo de bom para a categoria, para todos nós. Parabéns a todos os servidores públicos de Cachoeirinha, em especial aqueles que têm, né, contribuído para que esses 25 anos do SINCA sejam 25 anos de sucesso. Essa é a mensagem para vocês.